praça Barão de Tefé, tá? Agora, praça, rua e hotel, né? Os três com o mesmo nome, uma homenagem aí ao nobre do Império. Aqui também tem. É tudo a mesma coisa. Não, aqui é circuito. Não, mas o destino que ele dá é o mesmo, que ele fala, que ele concentra todas as informações. Nesse lugar O primeiro fala tudo? então, que faz parte de um circuito, está tudo concentrado na mesma coisa. Peguei de novo. Demolir tudo isso, que eu acho uma pena, né? Para construir algo mais modernizado. E os proprietários não estão querendo fazer esse processo. Na verdade, eles estão pensando, né, em revitalizar, né? Até porque essa área vai revalorizar muito. Então, a gente está correndo na época que esse hotel foi construído, no início do século XX. Aqui se hospedavam somente pessoas estrangeiras, essa área é uma área outra. A gente tem que pensar que na época aí nos primeiros 10 anos do século XX, a Praça Mauá era a sala de visitas do Rio de Janeiro. Era o que representava o de mais moderno dessa região. Tá? Então aqui, por aqui passavam aquelas pessoas, né, que tinham uma situação melhor. Tá? Então, a situação eclética, né, a gente vê aí a presença das colunas gregas, né, olha aí. Existe aí um pezinho nosso no morro, né? Olha lá em cima as flores aí enfeitando aquele frontão. Né? E lá a gente vê o ano de 1910, a data de inauguração do hotel. Tá? Essa área é uma área muito especial, né, que nós estamos, né? Exatamente porque aqui marcaria o final da saúde e o início da gangorra, tá? E ao mesmo tempo, porque existem várias histórias, né, dentro de um mesmo sítio, né? Então essa Praça Barão de Tefé, ela é rodeada pela quina do Morro da Conceição, que é essa área que a gente está vendo aí, que a gente vai acessar, ó, aquela ladeira lá, a ladeira do Galongo, que será o nosso próximo ponto depois de visitar essa área. Do lado de cá, esse casarinho, como que vocês estão vendo? Com aquela ladeira ali, já pertence ao Morro da Providência ou Morro do Livramento, é a mesma coisa, tá? O Morro da Providência, eu vou falar um pouquinho sobre ele quando chegar lá em cima, no Morro da Providência, a gente vai ter uma visão maior dele, né? Apenas aqui eu situo, essa ladeira é a ladeira do Livramento. É nesse caminho que fica um casario que saiu no jornal Globo algumas semanas atrás, onde teria nascido um Machado de Assis, né? Só para quem gostaria de saber. Aquela história, né? Então fica nessa ladeirinha aí, tá? Bom, agora falando sobre o que a gente vai ver agora, que está atrás de nós, né? Essa área, essa coluna aqui que a gente está vendo, ela é a marcação mais moderna, sabe, da intervenção urbana que foi feita nessa área. Então essa área aqui, lá no final do século XVIII e início do XIX, foi, enfim, transformada num portal de recepção de tráfico negreiro. Então nessa área foi estabelecido o chamado mercado, cais e mercado do Valongo. Tá? Valongo é uma área, um logradouro público que existe lá em Portugal. Então, claro, vários colônias portugueses também tiveram suas áreas de Valongo. Valongo era uma área lá em Portugal muito comercial, que lograva o mercado. Então isso se reproduziu também nas colônias. Então a área aqui do Valongo, né, Largo do Valongo, Mercado do Valongo, Rua do Valongo, que hoje é a Rua Camerino, né, foi justamente a área onde passou-se a vender, a receber, engordar, vender, repassar e traficar escravos. Tá? Só para vocês entenderem. Antigamente, o mercado de escravos, né, os negros, quando vinham da África para serem vendidos no Rio de Janeiro, eles aportavam lá na Praça 15. Só que a família imperial já estava estabelecida lá, né? Ela chegou em 1808. Então, obviamente, isso era uma cena meio feia, né, para os nobres verem. Quando o navio negreiro aportava no Rio de Janeiro, era uma cena muito diferente. E muitos vinham doentes, outros vinham muito magros, vinham sujos. E tudo isso era despejado, né, na rua. Então, quer dizer, era uma cena muito legal, né?
o cheiro, né? Enfim, o navio não é igual o navio hoje. Uma viagem de navio naquela época era 3 meses. Então você imagina como chegava o estado do navio aqui no Rio de Janeiro. Isso não só dos escravos, não. Os que transportavam nobreza também. Entendeu? Então, quer dizer, não era higiênico. Então, no caso dos escravos, era uma cena muito deprimente. Então, o que o Marquês de Lavradio, que foi o último vice-rei do Rio de Janeiro, ele fez para agradar, vendo essa questão da família imperial já ocupando a área da Praça Pública. Ele transfere a recepção e mercado de escravos de lá para cá. Então, essa área do início do século XIX até 1840, a década de 40, né, do século XIX, ela vai funcionar como um grande portão de entrada de escravos, né, na América Portuguesa. Tá? Então, ela foi considerada, o Cais de Valongo foi considerado a maior entrada das Américas de cativo. Tá? Um outro detalhe interessante é que em 1840 já é governo, em 1842, a partir daí já é governo do Pedro II. Né? Então essa área já começa a ser pensada no segundo reinado de uma maneira onde seria necessário já fazer uma limpeza. Então, quer dizer, em 4 décadas essa área já não estava legal. Porque essa área não só existia o mercado, a recepção dos escravos e o mercado, mas existiam também as chamadas casas de engorda. O que era isso? O escravo chegava aqui, então ele precisava ganhar peso, porque assim, o escravo era tratado como um animal naquela época, era uma mercadoria. E como as pessoas precisavam comprá-lo, e ele precisava estar forte, para isso ele precisava estar em algum lugar e se alimentar muito. Era chamada de casas de engorda, onde eles ficavam para ganhar peso, para ser vendido. Então os mais gostosos eram leiloados em praça pública. Tá? Então essas casas de engorda e todo esse movimento de tráfico de escravo aqui já não estava fazendo bem para o sistema. Então na época, o Jardim Pedro II é criado o Cais da Imperatriz. Então ele dá uma limpeza nessa área colocada uma espécie de carramanchão todo decorado, né, que avançava pelo mar, né, e tudo isso para receber a Imperatriz Teresa Cristina. Queria, para se casar com a Cristina. Tá? Então, o Cais da Imperatriz aparece essa coluna aqui. Então, essa é a primeira interferência na área. Tá? As outras interferências a gente consegue ver analisando o ciclo arqueológico. Vamos lá? Vamos.